eu entendo que quando eu falo de uma geração, eu falo do povo que está vivo, operante, nesse tempo. Amém? Então, assim, não interessa quantos anos você tenha. Se você está vivo nesse tempo, operante, você ainda tem fruto para dar, você faz parte dessa geração. Amém? Você viveu e sobreviveu à pandemia, a esse evento único na história da humanidade. Filmes serão feitos por causa desse tempo, livros serão escritos por causa desse tempo. E você está vivendo, amém? Você um dia vai ser um tiozinho que vai ter histórias para contar de como você atravessou esse tempo. E eu oro para que esse tempo que Deus te deu, Deus me deu a pandemia? Não, Deus te deu tempo. Deus te deu tempo no meio dessa pandemia para você se edificar, amém? Para você se edificar, para que o mundo receba um ser humano melhor quando tudo estiver em plena atividade novamente. Mas essa geração, ela tem uma característica interessante. É uma geração que, assim, não é culpa sua, mas é uma culpa do bombardeio que você sofre todos os dias com novas formas de pensar. É uma guerra na mente, amém? São ideologias. Eu não sei se vocês se lembram, eu aceitei Jesus há 19 anos atrás. Eu me lembro que nos primeiros cultos que eu ia, era demônio manifestando para todo lado. Sempre tinha muito capeta manifestando. De repente os capetas sumiram. Não é que eu estou com saudade dos capetas, mas eu fico me perguntando, onde é que foram parar os capetas? Tipo assim, todo culto tinha manifestação demoníaca. Não tem mais, quase não tem mais. Isso me assusta, porque de certa forma, é como se as trevas tivessem lançado uma forma de pensar que ele não precisa mais nem endemoniar o cara. Basta o cara agir de acordo com uma forma de pensar totalmente diabólica. Era como se o diabo estivesse jogando videogame com mentes. E ele pode ficar lá na dele, e as pessoas simplesmente estão como robôs, operando de uma maneira completamente diabólica. Ou seja, é uma guerra na mente, é uma guerra que trabalha a partir da confusão. E isso não é novidade, porque quando Satanás enganou a mulher no jardim, o que ele fez foi lançar uma confusão a respeito do que Deus tinha dito. O que é que Deus disse? Ela disse o que Deus disse, aí o diabo diz, não foi isso que Deus quis dizer. Ou seja, essa estratégia de lançar uma confusão para te fazer enxergar diferente uma coisa que Deus já te mostrou que é. Percebe isso? Deus já te mostrou o que é. Aí vem o diabo querendo te mostrar de um outro jeito que Deus te disse. E cara, tudo está nos teus olhos, é na tua forma de ver. Eu costumo dizer isso, principalmente quando eu falo para jovens. Deus não é um amiguinho seu que senta na roda, senta na mesa e tem uma opinião para dar a respeito de algum assunto. Aí você fala, não concordo, não gostei. Cara, Deus não é um homenzinho dando opinião sobre assuntos. Ele é Deus. Quando Ele diz que uma coisa é boa, é boa. Quando Ele diz que não presta, não presta. Quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele chama a existência. Quando Deus fala, Ele decreta. E não há nada nem ninguém que possa alterar o que Deus decretou. Essa geração é bombardeada com confusão o tempo todo, e a confusão opera na sua identidade em primeiro lugar. Tanto que quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele foi direto na identidade dele, se tu és o Filho de Deus. Ou seja, isso não é novidade, amém? Não é algo específico da tua geração, mas por causa da globalização, por causa do nível de informação que nós temos hoje, isso se torna de uma maneira, alguém lança uma forma de pensar que todo mundo acha bonitinho, de repente está todo mundo divulgando e acha que é super cool você pensar da mesma forma. E aí as pessoas entram em crise de identidade. Quem eu sou? Para que eu sirvo? O que é que eu faço? Sabe, é engraçado porque a nossa identidade, pelo menos para os outros, ela está totalmente relacionada àquilo que eles veem sair de nós. Se você me ver ter boas atitudes, uma atitude de caráter, você vai falar, pô, aquele cara é sujeito homem. Se você me ver mandando bem, pregando o evangelho, ou tendo uma atitude de um cristão, você vai falar, ali é um homem de Deus. Se você me ver pisando na bola, você fala, esse cara é um maior vacilão, ele é uma fraude. Ou seja, não é o que eu faço que determina o que eu sou, mas o que eu sou dá fruto. E o fruto denuncia o que eu sou. Amém? Quem eu sou não depende do que eu faço. Mas os frutos que saem de mim denunciam, eles são evidências do que eu realmente sou. Jesus disse, é pela árvore, é pelo fruto que você vai conhecer a árvore. Uma árvore boa não dá maus frutos, uma árvore má não dá bons frutos. Isso é bem simples, amém? Eu amo Jesus porque não tem confusão no reino de Deus. As coisas são o que são. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Eu me lembro que meu pai, por exemplo, meu pai de Souza, do sertão, e cara, o terror do meu pai era ter um filho gay.
Tipo assim, então ele meio que me incentivava a pegar mulher, tinha que pegar mulher, tinha que pegar mulher, tinha que provar que era homem, cara. E na boa, eu não preciso provar que eu sou homem. Eu sei que eu sou homem, não tem um pelo na cara que denuncia, eu não preciso entrar em crise com isso, tentando provar o que eu sou, mas parece que eu tinha que mostrar que eu era homem de verdade. Ou seja, quando eu conheci Jesus, eu percebi, cara, que não era a expectativa do meu pai que ia fazer de mim um homem, não é a expectativa nem da minha mulher que vai me fazer um homem. O que determina o que eu sou é o que Deus disse que eu sou. O que Ele lançou sobre a minha vida é isso que eu sou. Sabe, nesses primeiros textos que a gente leu, eu acho bem interessante, deixa eu só ver o horário, tá ótimo. Eu acho bem interessante porque a gente leu em Gênesis 1, a partir do 27, Deus está criando seres humanos e diz que macho e fêmea os criou, a imagem de Deus Ele os criou, e disse, e os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem a terra, dominem sobre as aves do céu, dominem sobre os peixes, sobre os animais que rastejam. Ou seja, de uma forma bem simples, só de você bater o olho no texto, você percebe que tem uma coisa que Deus diz, o que um ser humano de verdade faz. Ele se relaciona um com o outro, e ele se relaciona com o ambiente onde ele está. Amém? De uma forma bem simples, esses são os seres humanos que Deus criou à sua imagem. E qual é a evidência de que eles são quem eles são? Eles se relacionam entre eles, eles são férteis, eles se multiplicam, eles dominam a terra, eles dominam sobre os animais, sobre os peixes. Ou seja, eles se relacionam entre eles e eles se relacionam com a terra aonde eles estão. Amém? Beleza, só que a gente vai para Gênesis capítulo 2, e a partir do verso 7, é engraçado porque na primeira parte Deus fez o homem, e então Deus descansou de toda a sua obra, Deus viu que era muito bom o que ele tinha feito, e Deus descansou da sua obra no sétimo dia. Aí depois do sétimo parece que a coisa começou de novo. Deus então plantou um jardim no Éden, e desse ambiente ele formou o homem do pó da terra. Cara, é engraçado porque ele está formando o homem de novo. Será que ele está formando a humanidade de novo? Ou será que ele está formando um ser, um homem, de uma forma especial? Esse é bem interessante porque há um detalhe nessa segunda evidência da criação, nesse segundo registro da criação, digamos assim. Esse é aquele que se chama o primeiro Adão. Ou seja, depois de uma humanidade já feita, Deus faz o primeiro Adão. E esse Adão, ele não nasce num ambiente comum, ele nasce num jardim que Deus plantou com suas próprias mãos. E Deus não simplesmente liberou uma palavra sobre ele, Deus colou nele e soprou do seu espírito nas suas narinas. E esse homem se tornou alma vivente. Então eu percebo que no meio disso que já estava criado, Deus cria um homem que, além da habilidade de se relacionar uns com os outros, além da habilidade de se relacionar com a terra na qual ele está, ele recebe o Espírito de Deus. E pelo Espírito de Deus, ele também tem a habilidade de se relacionar com o próprio Deus. Então você percebe que parece que tem um upgrade da criação. A humanidade tem a habilidade de se relacionar entre si e com a terra, e esse homem que Deus está fazendo no jardim, ele se relaciona entre si com a terra, mas ele tem o Espírito de Deus, e pelo Espírito ele se relaciona com o próprio Deus. Amém? Eu creio que isso é evidência suficiente para dizer, eu sou um homem feito à imagem e semelhança de Deus, então isso é o que Deus espera de mim. E cara, eu tenho uma boa notícia para te dar, o que Deus fala não é simplesmente uma direção, uma sugestão ou uma ordem, é uma profecia. Amém? Quantos aqui já receberam palavras proféticas? Levanta a mão. Glória a Deus. Isso é comum no reino de Deus, porque Deus, a palavra profética nada mais é do que um recado do próprio Deus que uma pessoa que ouviu te entrega. Amém? Então não é o profeta que tem poder, é Deus. Amém? Deus entregou uma palavra, e se essa palavra é do próprio Deus, ela se cumpre. Agora, é interessante porque uma palavra do próprio Deus, ela é como essa palavra que Deus lança na criação. Haja luz e houve. Ou seja, o que Deus fala, Ele cria. Tem um treco muito lindo que, eu prestei atenção em Gênesis, que é o fato de que
os dias não começam com o sol nascendo, o passarinho cantando e a flor se abrindo. Os dias começam com, então disse Deus. Então um monte de coisa acontece, quando termina fala, e houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Terminou o segundo dia. E aí, como é que começa o terceiro? E disse Deus. Ou seja, quando Deus fala, um dia começa. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, Ele cria alguma coisa. Então quando Deus diz para você, seja fértil, é porque você é. Quando Ele diz, se multiplique, você vai se multiplicar. Quando Ele diz, enche a terra e domine a terra, pronto, Deus já está sujeitando todas as coisas e te entregando de bandeja. Simplesmente creia e flua nesse rio que Deus colocou para você fluir. Amém?